Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Aos presentes aqui, nós somos poucos, né? Aos de casa, que nos acompanha mais esse domingo. Nós queremos contar com vocês aqui presente e vocês aí nos seus lares para juntamente cultuar conosco na noite deste dia ao nosso Deus. Aprova o Senhor, o culto hoje está na direção dos componentes da orquestra. Desde que começou a pandemia, nós suspendemos em parte as nossas atividades, com aulas, com ensaios, e o Senhor deu direcionamento ao pastor para que a gente tivesse um culto também específico, como foi os outros departamentos. E digo o direcionamento da parte do Senhor porque o músico que não exercita o seu instrumento, né, ele acaba perdendo um pouco a prática. E aí surge como um desafio para a gente também tocar nessa pandemia. Os hinos que a gente já toca, a execução dos mesmos. E nessa noite nós queremos contar com vocês para que juntos nós possamos louvar e engrandecer ao nosso Deus. Esses dias que estamos vendo de pandemia, tem nos dado a oportunidade de se reinventar. Coisas que fazíamos com uma certa naturalidade, agora estamos continuando fazendo, mas de outra forma, de outra maneira. Mas o Senhor tem dado graça para a gente executar conforme a sua vontade. Eu queria pedir à igreja para se colocar de pé. Nós vamos orar. Logo após esta oração, o nosso irmão Guilherme Augusto estará cantando o hino da harpa. Senhor nosso Deus, amado Pai que está nos céus, nós na noite deste dia nos reunimos aqui em Tua casa, Senhor, com um sentimento de gratidão, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Ó Deus, que este culto o Senhor possa receber aí no trono da Tua glória, Senhor, como uma adoração de nossa parte, e que o Senhor também possa, por favor, se fazer presente em nosso meio. Nós pedimos ao Senhor que continue falando conosco, Senhor, por meio da Tua palavra que será lida, que será pregada, por meio da Tua palavra que será cantada, Senhor, por meio desses louvores. Se adentrar alguém triste, Senhor, que o Senhor possa estar trazendo alegria. Se adentrar alguém aqui enfermo, o Senhor possa estar trazendo cura aqui, porque nós cremos que o Senhor é a cura. Se adentrar alguém aqui oprimido, preso em cadeias espirituais, ó Deus, escravizado pelo diabo, que possa haver libertação pelo poder e autoridade que há no Teu nome. Senhor, não somente a esse espaço físico aqui que estamos presentes, mas aqueles que estão em seus lares também. Que esta palavra, Senhor, possa ser eficiente, possa ter eficácia a qualquer um, Senhor, que seu aparelho auditivo conseguir captar. Ó Deus, nos use esta noite como levita em Tuas mãos para fazer a Tua obra. Nós nos colocamos à disposição da mesma para o Teu querer e o Teu efetuar. Deus bendito, esta é a nossa oração e assim nós fazemos em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Ao Simão Guilherme cantando os hinos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nós iremos louvar o Senhor nessa noite com o hino de número 526, que tem por título Grandioso És Tu. Nossa alma se alegra no Senhor nessa noite, por podermos estar na sua casa. Passamos aí, como o Tiago disse, um período sem tocar, isso é um desafio, mas temos certeza que o Senhor há de receber a nossa adoração. Você que está aqui no templo, vamos louvar juntos ao Senhor. Você que está aí na sua casa também, te convido a louvar ao Senhor com esse hino que é bastante conhecido.
maravilhado, contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por seu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pedra, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, o meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Cristo amado meu voltando, vier dos céus o povo seu buscar. No lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar, Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.
Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, Senhor. Amém. Temos visto essa grandiosidade do Senhor, né? Todo dia, a todo momento, nas nossas vidas, na condução do seu plano eterno, do mundo, como Ele tem conduzido as coisas. Temos visto essa grandiosidade do nosso Deus. Nós gostaríamos de convidar a igreja para se colocar de pé, pedir a nossa irmã Giovana para estar orando. E logo após, nosso irmão presbítero Osiel fazendo a leitura da palavra. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Oramos ao Senhor. Amado e querido Jesus, te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar mais uma vez na tua casa, na tua presença. Aqui viemos, Senhor, cultuar a Ti, prestar o nosso culto de adoração em glorificação ao Teu nome, por tudo que o Senhor tem feito, a Tua igreja, as nossas vidas, a nossa família. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos na Tua casa. Agora, Senhor, em que vamos fazer a leitura da Tua palavra, queremos pedir ao Senhor que fale conosco através da mesma. Fale, Senhor, aos nossos corações. Fale, Senhor, ao coração daquele que ainda não conhece o Teu nome, mas está a assistir este culto nesta noite. Que a salvação do Senhor, a libertação, a cura, venha chegar nos lares, meu Senhor, nesta noite. Vem, Senhor, abençoar, Senhor, a cada instrumentista que estará executando o seu instrumento para louvar e engrandecer o Teu santo e maravilhoso nome. Continua conosco, meu Senhor. Nós não pedimos para que o Senhor abençoe a palavra, porque em si ela já é abençoada, mas abençoe as nossas vidas, a vida dos ouvintes, para que ela venha fazer efeito, Senhor, em nossas vidas. Nós te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Convido aos irmãos e aos internautas a abrirem a Bíblia no Salmo 37, Salmo de número 37, louvado seja Deus. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 5, uma leitura muito conhecida da igreja, em que nos incentiva a confiar no Senhor. Louvado seja Deus. Salmo 37, irmãos, versículo 1 até o versículo 5. Eu vou ler e os irmãos acompanhem. Está escrito: não te indignes por causa dos malfeitores, não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Louvado seja Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
O Senhor tem falado por meio da sua palavra, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, né? O pastor às vezes fala que entre o nada e o tudo tem uma distância muito grande, né? De repente, o que você tem pedido ao Senhor fica dentro desse espaço aí. Além disso, esse salmo é um incentivo a gente continuar fazendo as coisas boas, né? E para a gente não invejar os malfeitores, embora pareça que eles se dão bem sempre, né? Mas a alegria dele, como nós aprendemos nessa manhã, é passageira. A alegria dos ímpios, ela é passageira. Bom, como os irmãos sabem, esse culto está na direção da orquestra. Graças a Deus a gente tem ajudado, né? Juntamente na frente com alguns irmãos. Eu queria fazer menção desses irmãos aqui nessa noite, em agradecimento à nossa irmã Giovana, que a gente carinhosamente chama Tia Jô, né, juntamente com a nossa irmã Joyce, né, irmã Joyce? Elas são bem atenciosas, sempre prontas a nos ajudar. Nossa irmã Milena também, a quem a gente carinhosamente chama de Mimi, nos ajuda muito aí na arrumação dos arquivos, irmãos. Essas partituras, elas ficavam anteriormente na disposição dos músicos, e cada um tinha a sua pasta, mas aí a gente veio fazendo um trabalho, e agora a igreja tem um acervo, né? Se chegar um irmão aqui e pedir uma partitura, a gente consegue tirar cópia de todos os instrumentos e disponibilizar. Deu um trabalhão danado isso, de muitos dias, mas graças a Deus hoje a gente pode falar que tem um acervo, tanto físico como esse aqui, e algumas partes digitalizadas também. Então fica aqui o nosso agradecimento. Fazer menção aqui do nosso irmão Alisson, né, que não está aqui nessa noite, mas se ele estiver assistindo a gente, fica aí registrado o nosso abraço, dizendo para você que a gente está sentindo sua falta, né? Você tem um jeito peculiar de ser, cara maneiro, e vai fazer falta aqui, que aonde você estiver, o Senhor possa continuar abençoando você, para você abençoar outras vidas, e que a igreja também, que você for reunir, possa te abençoar. Bom, a gente tem alguns alunos, né, intermediário, que estão aprendendo a tocar instrumentos, e nessa pandemia a gente ficou disperso, porque não dá para reunir, a gente não sabe quem está contaminado, quem está contaminado e não sente sintoma, não transmitir, depois passou a transmitir, um monte de conversa, e a gente suspendeu as atividades. Mas como o culto é da orquestra, eu não queria deixar de falar desses irmãos que já tem mais de ano aí que está estudando, né? E esse ano seria o ano da inserção deles por completo, mas não está podendo acontecer devido a isso. É o nosso irmão Nilo, nosso irmão Pedro, né? O Nilo no trompete, nosso irmão Pedro no trombone, nosso irmão Guilherme, trombonista, né? Que de vez em quando está aí conversando com a gente na rua. Nosso irmão Cauã, saxofonista. Cauã de vez em quando arrisca lá em mandar um vídeo para a gente, né? Qualquer hora eu vou trazer o vídeo aqui na igreja para os irmãos ver. Brincadeira, Cauã. Mas e aí, mestre, como é que está o som? Está legal o som? Ele sempre pergunta lá. E isso é motivo de alegria. Nosso irmão Eduardo, né? Aqui a gente chama de Dudu. Nossa irmã Carol, filha do nosso irmão Zaú. Nossa irmã Kaila, nossa irmã Camille. Essas três são trompetistas, né, que o Senhor tem levantado. É um instrumento masculinizado aqui na nossa região, mas elas aceitaram o desafio de serem trompetistas, e é uma inovação, né? E o Davizinho, que não é da nossa igreja, mas que vem fazer aula. Então, temos esses 10 alunos aí, intermediário, né, para serem inseridos aqui, mas ainda não foram devido a isso. E eu faço menção deles aqui essa noite, pedindo aos irmãos para continuar orando, sabe? Porque é um trabalho contínuo. Vai formar esses, daqui a pouco a gente vai ter que estar abrindo outra turma, né? Já estava aberta, mas agora, essa pandemia, eu acho que eu vou ter que reformular novamente as inscrições e abrir novamente para a gente ter outros alunos aí, para a gente sempre dar continuidade a isso aqui. Então, eu estou fazendo essa menção para pedir aos irmãos que orem por nós. De repente, você vai estar lá na sua casa e, do nada, você vai lembrar da orquestra. Pô, aquele irmão falou lá na igreja, né?
é o Espírito Santo do Senhor pedindo a você, te lembrando para orar. Agradeço a cada um que aqui está, né? Os componentes que estão aqui, ninguém faz nada sozinho, nós somos poucos aqui, os meninos da base que ajudam muita gente, Daniel, Fabinho, a mim, né, a Milena, e sempre que os irmãos lembrarem, orem por nós, orem por nós. Tem-se uma mentalidade que os músicos, eles são muito cobiçados pelo mal, e que parece que o inimigo arma mais contra a gente. Não vou julgar esse mérito, mas eu sempre acreditei no Deus que eu sirvo. Então, isso basta. Isso basta. Se a gente acredita num Deus vivo, Ele pode se levantar da forma que Ele quiser levantar. Mas o nosso Deus é Deus e ponto, e acabou. Então, com essa fé, né, que a gente consegue romper desafios, é com essa fé que a gente consegue trabalhar para o Senhor, é com essa fé que a gente abre mão do tempo, é com essa fé que a gente se dispõe a aprender, que se dispõe a ensinar. Os irmãos não sabem a rotina de ensaio que se tem, né? Uns moram em outro município e vêm de moto e vai de moto. Só o Senhor para recompensá-los. Só o Senhor para recompensá-los. Então eu faço menção aqui desses nomes essa noite, não para ressaltar, não, mas é para os irmãos lembrar de orar por nós. Tem alguns outros músicos que não estão aqui essa noite, né? A gente está retomando aí a atividade, alguns estão justificados. Quero deixar aqui registrado um abraço para a nossa irmã Brenda, né, que não está aqui hoje por motivo de enfermidade, e peço aos irmãos que orem também por ela. E esse é o nosso grupo, O que a gente vai fazer agora, irmãos, é chamar a presença de Deus por meio dos louvores, e eu acredito muito nessa capacidade que o louvor tem. A Bíblia nos dá diversos exemplos que o louvor, ele transforma o lugar. A Bíblia nos dá diversos exemplos que a prisão de Paulo e Silas, quando eles começaram a cantar, se transformou em nada, que eles romperam as cadeias e saíram ilesos daquilo. A gente tem registro bíblico que o espírito mal da parte do Senhor que se apoderava de Saul saía quando Davi tangia sua harpa. Então a música tem essa capacidade espiritual, sinestésica, de nos fazer sentir, de nos trazer lembranças, de nos levar a outros lugares, de sentir outras emoções. Que os hinos que a gente vai entoar o nome do Senhor aqui neste momento, possa te fazer lembrar da magnitude, da grandiosidade do Deus que você serve. É no nome dele que a gente está aqui essa noite, que esses poucos minutos que iremos passar aqui possam ser muito significativos na sua vida, na noite deste domingo. Não será uma apresentação humana, não. Nós estaremos aqui com nossos instrumentos ligados no céu e pedindo para o Senhor derramar cura, restabelecer casamentos, libertar o oprimido por meio dos louvores. Para isso nós contamos com a sua atenção, ligado no céu. Enquanto estivermos louvando, você glorifica, e quando estivermos louvando, você ora, você aproveita esse momento para falar com Deus. Amém, irmãos? Eu vou descer ali para ficar melhor para falar. Esse primeiro hino que iremos louvar o nome do Senhor é bastante conhecido, tem um título de raridade, né? Nós temos vivido dias difíceis, onde, de certa forma, a vida humana não tem valido muito. Temos tido já há um bom tempo diversos casos de suicídio, e uns que até nos deixa assustados, abismados, que outrora o cara estava rindo com a família, no outro dia o cara já tinha se suicidado. Esse hino fala da raridade que você é. Você é único, não tem outro igual a você no mundo, e nem nunca vai nascer outro igual a você. E somente Deus, ele tem a capacidade de fazer você ser do jeito que você quer.
Somente Deus tem a capacidade de fazer você ser do jeito que você quer. É em Deus que você encontra esse espaço, esse ambiente, é em Deus que você encontra essas ferramentas para a sua mente, para o seu desenvolvimento ser completo, ser pleno. Talvez você tenha batido na porta da droga, na porta da bebida, na porta da prostituição, na porta da mentira, não tem dado certo, e não vai dar. Somente em Deus, você encontra resposta para essas coisas. Então, fica aí com esse louvor que a gente vai entoar. No segundo momento, a gente vai tocar o nome do Senhor, vai louvar o nome do Senhor com o hino Toca nas Águas. Momento difícil que Moisés passou e o Senhor deu para ele uma ordem e precisou de exercitar fé para fazer o feito do nome do Senhor. Então, raridade e Toca nas Águas.
Esse próximo hino é bem propício para esse momento que temos passado de pandemia, que fala que o Senhor é a nossa cura. Um hino bastante comum, muito conhecido, e que nós também convidamos você a adorar o nosso Deus juntamente conosco. Logo após estaremos louvando o hino. O hino Primeira Essência, também bastante conhecido, e pedimos aos irmãos que nos ajudem. Nós estamos unidos no mesmo propósito, e a Bíblia nos dá assertiva que onde estiver 2 ou 3 reunidos, muita coisa acontece. E reunidos é unidos em pensamento, é unidos pedindo a Deus, é unido clamando.
Nesse momento eu gostaria de convidar o pastor Urbano, a igreja para se colocar de pé. Nós vamos fazer uma oração e passar para o pregador essa noite. Nosso irmão presbítero João. Paz do Senhor para a igreja. Glorioso Deus, mais uma vez nós elevamos a nossa voz ao trono da Tua graça. Ó Deus, louvado ao Senhor, com os hinos da harpa cristã, com os hinos que a orquestra entoou o nome do Senhor. Agora a ministração da Tua sagrada, da Tua eterna, da Tua santa e poderosa palavra que será proferida por Teu servo, na qual o Senhor já pôs no coração do Teu servo para ministrar nesta noite. Que a Tua poderosa palavra continue sendo, ó Deus, guardada por nós, aquilo que for ministrado. Que a Tua palavra, ao ser proferida por Teu servo, venha alcançar os corações que aqui estão e aqueles que acompanham pelas redes sociais. Ó Deus, assim nós te pedimos em um nome e para a glória de Jesus. Amém. Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria de poder estar aqui com os irmãos, podendo adorar, exaltar, engrandecer o nome daquele que vive e reina para todo sempre, na certeza que tudo quem faz é o Espírito Santo de Deus, e quem opera é o Espírito Santo de Deus, quem atua é o Espírito Santo de Deus. De mim mesmo não tem nada para oferecer para os irmãos, mas eu tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus, que está na igreja, que está na vida dos irmãos, através dos hinos que podemos entoar, ouvir aqui nessa noite, podemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus, podemos ver vida sendo renovada, transformada pela palavra de Deus através dos hinos. Estamos muito alegres, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que estão debaixo do seu propósito. Sem delonga, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 6. Livro de Juízes, no capítulo de número 6. Iremos ler o versículo 1, 2, 3 e 4. Servidão sobre os midianitas. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si
por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixaram mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Podeis assentar. Eu estava meditando nessa palavra. A Bíblia fala sobre o livro de Juízes, e eu estava meditando sobre o livro de Juízes. O livro de Juízes foi escrito cerca de 1050 a 1000 antes de Cristo. Era quando não existia reis ainda. Mas a palavra de Deus fala, se você for ler, o livro de Juízes, ele foi escrito no tempo em de Eli e Samuel, em que o povo de Israel, aleluia, estava passando por uma situação em que Josué acabara de morrer. E agora o povo de Israel, historicamente, estava num declínio muito espiritual. Quando você pega esse livro de Juízes, você vai ler, o povo havia deixado o concerto com Deus, havia se distanciado da presença de Deus, e agora o povo começa a cair em declínio espiritual, e o povo também começa a sofrer, aleluia, quando Moisés profetiza que se o povo deixasse o concerto com Deus, o povo haveria de passar por uma situação em que o povo ficaria na mão, aleluia, de nações pagãs. Quando meditamos nessa palavra, nós vemos que o povo de Israel estava conquistando, num tempo de conquista, num tempo em que o povo de Israel agora, aleluia, havia, nesse tempo de Juízes, a palavra de Deus fala que o povo vivia em tribos. Era um tempo em que o povo buscava a presença de Deus, era um tempo em que o povo não estava se distanciando da presença de Deus, mas agora quando Josué morre, o líder espiritual deles, a Bíblia relata que o povo começa a cair, aleluia, em declínio espiritual, começa a sofrer, aleluia, e cair em apostasia. Quando meditamos nessa palavra, nós vemos que a situação do povo nessa última hora, aleluia, se encontra a mesma. Vemos, aleluia, um povo se distanciando da presença de Deus, nações que um dia, aleluia, cerca de quase 100% da população cultuava-se o nome de Deus, agora está deixando Deus de lado, que é o caso dos Estados Unidos. E quando, aleluia, nós lemos essa palavra, aleluia, nós vemos, aleluia, que a Bíblia não dá indício de quem escreveu esse livro de Juízes, mas o Talmud judaico, aleluia, refere-se a Samuel, que foi um dos últimos, aleluia, juízes naquela época. Eu estava meditando nessa palavra, e quando o Espírito Santo me leva, aleluia, no livro de Juízes capítulo 6, quando o povo estava, aleluia, sendo escravizado pelos medianitas, a Bíblia fala, aleluia, que o povo, tudo que o povo plantava, tudo que o povo, aleluia, a terra, no tempo de colher, aleluia, o povo medianita ia lá e destruía tudo, acabava com tudo. E eu estava meditando nessa palavra, eu pude ver que quando, aleluia, o povo estava na presença de Deus, quando o povo gozava de uma intimidade com Deus profunda, o povo via Deus agindo, o povo via a mão de Deus, aleluia, sendo com eles. E agora o povo de Israel havia se esquecido da promessa de Deus, havia se esquecido do concerto de Deus, aleluia, no tempo de hoje, aleluia, trazendo para os dias de hoje, nós não podemos perder o concerto com Deus, não podemos deixar, aleluia, de ter intimidade, comunhão com a presença de Deus. Vivemos um tempo em que o povo está deixando de ter comunhão, está deixando de ter intimidade com a presença de Deus, mas é chegada a hora, aleluia, em que temos, aleluia, que voltar a ter intimidade com Deus, voltar a dobrar os nossos joelhos diante da presença de Deus, voltar a falar com Deus, voltar a ter, aleluia, a presença de Deus na nossa vida.
O povo estava perecendo naquela hora, porque havia deixado a presença de Deus. Nessa última hora, estamos vendo muita gente, aleluia, deixando a presença de Deus, por causa de tantas coisas banais. Mas é tempo, igreja, de voltarmos a buscar a presença de Deus. É tempo de voltarmos a buscar a face de Deus. É tempo de voltarmos a ser cheio do Espírito Santo. É tempo de voltar, aleluia, ter a glória de Deus na nossa vida, na nossa casa, aleluia, dentro da casa de Deus. A Bíblia fala, aleluia, que Gideão e o povo que estava junto com ele, aleluia, nem plantar podia. Então quando você vai ler esse livro de Juízes, você vai ver Gideão plantando trigo, colhendo, malhando trigo no lagar. Eu fui estudar. Lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de pisar em uva. Mas por que Gideão estava malhando trigo no lagar? O Espírito Santo me levou numa simples situação. Quando você deixa o conserto de Deus, quando você deixa Deus de lado, e as perseguições vêm, muitas vezes nós nos esquecemos de quem Deus é na nossa vida. O povo de Israel havia se esquecido quem era Deus na vida deles. O povo de Israel havia se esquecido dos feitos de Deus na vida deles. Quando estamos passando por aflição, nos esquecemos dos feitos de Deus na nossa vida, nos esquecemos das maravilhas que Deus um dia fez na nossa vida. Esquecemos, aleluia, quem Deus é na nossa vida, perdemos a identidade. O povo de Israel havia perdido a identidade. Gideão estava com medo, por isso que Gideão estava malhando, aleluia, trigo no lagar. Porque se os amalequitas vissem Gideão malhando trigo no lagar, Gideão ia ser perseguido. E se você for ler mais ainda, no capítulo 6, você vai ver que o pai de Gideão, aleluia, nas terras do pai de Gideão, tinha um altar para os Baal e Astarote. E quando você medita nessa palavra, aleluia, você vê que o povo estava numa situação tão difícil, sendo perseguido. Eu fui lendo a palavra por nações que eram mais pecaminosas do que Israel. Quando estamos fora da direção de Deus, muitas vezes nós passamos por situações em que Deus permite, aleluia, as coisas lá fora do mundo, aleluia, nos subjugar. O povo estava subjugado, porque o povo estava se esquecendo de Deus. O povo estava, aleluia, oferecendo holocausto, sacrifício a outros deuses. Vivemos um tempo de hoje, que muitas vezes você não vê a pessoa declarando, mas você vê ultimamente, crentes que foram criados dentro da casa de Deus, pessoas que estavam dentro da comunhão com Deus, se distanciando da presença de Deus, aleluia, alguns, aleluia, estão revelando até a sua homossexualidade. Vivemos o tempo em que o povo está se esquecendo de Deus. Escândalo hoje na casa de Deus é uma coisa que está virando comum. O povo está esquecendo, aleluia, do concerto com Deus. E a nação está sofrendo. Sofremos com esse coronavírus. Sofremos com tantas coisas que têm sobrevindo sobre a nossa vida, porque deixamos o concerto com Deus. Deixamos de buscar a face de Deus. Deixamos de buscar a presença de Deus como buscávamos, como foi cantado nos hinos, perdemos o nosso primeiro amor. E quando o crente ele perde o primeiro amor, ele não tem desejo mais de buscar a presença de Deus. Ele já não tem desejo de falar em língua mais. Ele já não tem desejo de ser renovado na presença de Deus. Ele, aleluia, quando ele vê a situação, quando ele vê o pecado, para ele passa a ser normal. O povo estava, aleluia, naquele momento, subjugado, porque havia pecado contra Deus. E quando eu fui meditar nessa palavra, eu pude ver
que só Israel, só quando a situação estava difícil, é que Israel recorria a Deus. Será que estamos vivendo tempo diferente? Não, estamos vivendo esse mesmo tempo. Nós muitas vezes só recorremos a Deus quando a situação está difícil, quando já não tem mais saída. Como diz o mineiro, quando as coisas deu ruim, é que nós levantamos um clamor, quando nós vamos lembrar que Deus existe na nossa vida. Mas é um tempo em que, nessa última hora em que vivemos, em que nós devemos, aleluia, ter uma vida com Deus. Aleluia, você vai ver Gideão fazendo várias provas com Deus. Uma das coisas é que quando estamos fora de Deus, da presença de Deus, nós até desacreditamos naquilo que Deus faz. Não acreditamos mais em milagre, não acreditamos mais nas promessas de Deus na nossa vida. Por quê? Porque deixamos o conserto. Gideão precisava ter feito prova com Deus, se ele conhecesse Deus verdadeiramente. Embora que as provas que Gideão fez foram para provar a fé dele, e Deus respondeu, não porque Deus queria provar para Gideão que ele era Deus, mas para provar a fé de Gideão. Muitas vezes vivemos situações em que queremos abandonar a fé, queremos deixar a presença de Deus de lado, porque deixamos de ter comunhão com Deus. Quando você vê o livro de Juízes, no tempo de Josué, o povo tinha comunhão com Deus. O povo buscava a face de Deus continuamente. Mas foi só Josué morrer. Aleluia. O povo começa a sofrer um declínio espiritual. Irmãos, estamos trocando a presença de Deus por tantas banalidades no mundo. Estamos trocando a presença de Deus por tantas coisas dessa vida, por prazeres dessa vida. Estamos esquecendo da volta de Jesus Cristo nessa última hora. Tem muito crente que acha que Jesus nem vai voltar. Está vivendo uma vida, aleluia, como no tempo de Noé, como se Jesus não viesse, e como se, aleluia, a salvação estivesse longe. Mas é tempo de voltar a buscar a face de Deus, é tempo de despertamento, é tempo de buscar a presença de Deus. Será que somos os 300 de Gideões? Que Deus pode contar com ele? Talvez nós somos aqueles outros 700 que ao longo da caminhada foi abandonando, foi sendo covarde. Precisamos voltar a buscar a face de Deus. Precisamos voltar a ter culto doméstico na nossa casa. Precisamos, aleluia, voltar a ter a presença de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós estamos dentro da nossa casa e perguntamos assim: Deus, aonde que eu errei? Aonde que eu estou errando? Precisamos voltar a orar. Precisamos voltar a jejuar. Precisamos voltar a ler a palavra de Deus. Porque o inimigo tem investido contra os casamentos, contra a igreja. Que essa pandemia lá em Minas, pastor, se o senhor vê o tanto de crente que desviou da igreja, o tanto de casamento que estão sendo destruídos, estamos chegando a hora em que Deus está colocando nós à prova.
Será que nós vamos abandonar a presença de Deus? Será que nós vamos deixar de buscar a face de Deus? Estamos empurrando Deus com a barriga, de qualquer forma, de qualquer maneira. Os irmãos perdoam ter ficado rouco. Estamos precisando voltar para Deus. Perdemos o primeiro amor. Deixamos, aleluia, de sentar do lado de Deus e conversar com Deus. Por que quando aceitamos Jesus, fomos para a igreja? Parece que a nossa fé era tão grande, a comunhão era tão grande, mas no decorrer do tempo, parece que as decepções da vida vai sufocando. Aleluia. Mas se estiver sufocando, pede para Jesus, aleluia, nessa noite: Espírito Santo, eu quero voltar a ter comunhão com o Senhor. Eu quero chamar o Senhor para dentro da minha casa. Jesus, eu quero voltar a chorar. Quanto tempo que eu não derramo uma lágrima na presença do Senhor? Jesus, eu quero voltar a ter comunhão com o Senhor. Eu quero voltar a ter a presença do Senhor na minha vida. Tem muitos crentes nessa última hora que perderam a alegria de ser crente. Estamos perdendo a alegria de ser crente. Estamos perdendo a alegria do céu. É tempo de voltar a ter a presença de Deus. É tempo de voltar a sentir, aleluia, a presença viva de Deus na nossa vida. Estamos vivendo uma vida angustiada. Esses dias eu topei com o irmão, aonde eu moro. Ele falou: irmão, que esse negócio de não ter culto, irmão, tem hora que eu não sinto vontade nem mais de chorar, nem de orar, nem de buscar a face de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus está me falando aqui, que tem gente que antes dessa pandemia já perdeu o desejo de buscar a face de Deus há muito tempo. É tempo de voltar a buscar a face de Deus. É tempo, aleluia, de encontrar com Deus. É tempo de voltar a chorar, rasgar o coração. O povo, no livro de Joel, estava preocupado em rasgar suas vestes. Mas Deus queria que eles rasgassem era o coração dele diante da presença de Deus. Estamos buscando a Deus só quando a luta está batendo na nossa porta. Estamos falando com Deus na hora que dá, no momento que dá para falar com Deus. Só que nessa noite, o Espírito Santo de Deus está falando comigo aqui agora. Me chama para a sua vida. Me chama para me entrar nesse problema que você está passando aí. Oh glória. Manto e decoma nagassúria. Talvez você pensou que eu esqueci. Talvez você tenha pensado decoma nagassúria, que eu não estou olhando pelo que você está passando. Mas eu não esqueci não. Foi você que deixou de ter contato comigo. Como aquele linda harpa, guarda o contato. Você deixou de ter contato com Deus. E quando nós deixamos de ter contato com Deus, parece que os milagres estão tão distantes, irmão Tiago. Parece que a aflição passa a ser maior que Deus. O problema passa a ser maior que Deus. A angústia passa a ser maior que Deus. Mas quando estamos perto de Deus, pode vir o que vier, a presença de Deus vai te fortalecer, vai te dar força. E na hora da aflição, da angústia, pode levantar o exército que for. Você pode ser só 300,
mas Deus vai te dar força. O Espírito Santo de Deus, aleluia, vai revestir a sua vida como revestiu a vida de Gideão. A Bíblia fala: se te mostrares fraco no dia de angústia, sua força vai ser pequena. Então nessa noite, se mostra forte, porque o Deus que você serve é poderoso. Se mostra forte, porque o Deus que você serve, Ele tem poder. Ele é Deus de milagre. E Ele está aqui hoje para te falar que Ele está batendo na porta do seu coração e falando: deixa eu entrar, deixa eu mudar a sua história. Esse ano foi um dos anos mais difíceis que eu passei na minha vida. Eu perdi a minha mãe agora, no Dia das Mães. No Dia das Mães. E chegou um momento em que eu perguntei para Deus assim: Deus, eu fiquei 38 anos longe dela, praticamente. E agora ela, quando nós estávamos começando a ter comunhão, ela foi embora. O Espírito Santo de Deus falou comigo: não tinha 32 anos que você orava para me salvar ela? Pois é, eu salvei ela. Ainda levei ela para o céu. Irmãos, para quem não sabe, o Espírito Santo está tocando no meu coração para falar sobre isso. Minha mãe, ela saiu de casa, eu tinha 5 anos de idade. E quando ela saiu, fui morar com meu pai. O inimigo separou a família toda. Ficou cada um para um canto. E as lembranças que nós tínhamos da nossa infância, foram uma infância turbulenta, vendo a minha mãe no álcool, na prostituição, dentro das casas de prostituição mesmo. Estou falando para uma pessoa que hoje, nessa noite, que pediu Deus para falar com ela. Parece que o milagre não está vindo na sua casa. Parece que está tão distante. E as lembranças que eu tinha da minha mãe, era ela deitada no chão, bêbada, outra hora na cadeia, outra hora em confusão. E eu comecei a orar. E muito pequena aprendi a ler. E um dia eu abri uma Bíblia do meu pai, aquelas Bíblias que fica aberta no Salmo 91, muita poeira tinha na Bíblia. E o Espírito Santo pegou e falou: vai lá no livro de Jó. Eu abri. Aí o Espírito Santo de Deus, vai lá em Jó capítulo 14, versículo 7. E o Espírito Santo pegou e falou comigo assim: porque há esperança para a árvore, que ainda que ela for cortada, não cessarão seus rebentos. Se morrer o seu tronco e a sua raiz ao pó, ao cheiro das águas, ela brotará e dará ramo como planta nova. Naquele momento, o Espírito Santo falou comigo assim: eu tenho uma grande obra na sua vida. E através da sua oração, eu vou salvar a sua casa. E eu fui orando, ia para os montes, orava, ia para o círculo de oração, colocava o nome dela no círculo de oração. E um dia chegou o tempo em que Deus escolheu para salvar ela.
Todo mundo olhava para ela e falava assim: a Sandra nunca vai ficar crente. Irmãos, ela bebia de manhã, à tarde e à noite. Ela não conhecia Deus. Ela tinha sido abandonada pelos pais em São Paulo. E agora, por último, quando eu fui ver ela lá em Minas, antes dela falecer, eu pude ver o cuidado de Deus sobre a vida dela. Ela estava tomando Santa Ceia. Já havia alguns anos que ela já havia se convertido. Deus fez um grande milagre na vida dela. Eu não sei o que você está passando. Talvez você entrou aqui hoje, nessa noite, e falou: Deus, eu vou parar com tudo. Eu não quero mais nem te servir. Eu quero parar de cantar, eu vou parar de tocar, eu vou parar de pregar, eu vou parar com tudo. Mas o Espírito Santo de Deus nessa noite manda eu te dizer: não é tempo de você parar. Não é tempo, aleluia, de você enterrar aquele talento que eu, aleluia, te dei. Está difícil, mas eu estou passando do seu lado. A angústia está grande, mas eu estou passando do seu lado. Quantas vezes, aleluia, eu queria parar de orar pela minha mãe. Quantas vezes eu queria parar, porque quanto mais eu orava, mais a minha mãe estava aprofundada. Mas quantas vezes eu estava no meu quarto orando, ou estava no monte orando, e o Espírito Santo de Deus visitava a minha vida naquele momento. Todo mundo olhava para mim e falava assim: João Pedro, você vai ser igual sua mãe. João Pedro, você não vai dar gente que presta. Mas eu quero te dizer uma coisa: a última palavra na sua vida é a de Deus. Deus não tem esse futuro para a sua vida. E eu quero te dizer uma coisa: não tem maldição de ser humano, não tem palavra de homem que vai subjugar a sua vida, porque a última palavra vem de Deus na sua vida. E Deus determinou, aleluia, nessa noite, aleluia, que vai te dar vitória. Pode levantar quem vai levantar. Se Deus te chamou, Ele vai cumprir. E eu agradeço a Deus, porque hoje completa 2 meses que Deus recolheu ela, mas meu coração está alegre. Eu estou em paz. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Volta a buscar a presença de Deus. Volta a buscar a presença de Deus. Começa a desenvolver um relacionamento com Deus. Esses dias eu estava orando, e o Espírito Santo falou comigo: mas João Pedro, o inimigo tem usado tanta coisa para tirar o crente da oração. E muitas vezes nós estamos dentro da nossa casa. Às vezes vem aquele desejo de orar, mas parece que o inimigo arruma tanta coisa. Visita inesperada. Às vezes um programa na televisão para te tirar a distração. Às vezes uma situação angustiante para te fazer perder a força para orar. Aí você começa: mas eu não vou orar. Parece que não adianta orar. Parece que Deus não está ouvindo a minha oração. Quer ter uma vida de vitória? Ora. Quer buscar Deus? Ora. Quer ter Deus na sua vida? Ora. Aí você vai ver a mudança de Deus na sua vida.
Às vezes nós queremos ver mudança dos outros, mas às vezes quem tem que ter mudança somos nós. Com perdão da palavra, mas o Espírito Santo de Deus está mandando falar isso aqui hoje. Estamos vivendo uma vida medíocre na presença de Deus. Uma vida sem milagre. Por que o povo de antigamente parece que via tanto milagre dentro da igreja? Não estou atribuindo o erro a ninguém, mas nós estamos perdendo o primeiro amor, perdendo o contato com Deus. Já não queremos mais olhar nos olhos de Deus e falar com Deus. Mas o Espírito Santo de Deus está te mandando hoje voltar a falar com Ele, voltar a ter intimidade com Deus, voltar, aleluia. Às vezes nós contamos a nossa vida para tanta gente que não pode fazer nada, e não contamos para Deus. Pede Deus para sentar do seu lado e começa a falar com Deus. Senhor, senta comigo, vamos ter uma conversa. Eu quero ver se tem problema, aleluia, que vai ficar de pé diante da sua oração com Deus. Estamos muito distraídos. Nessa última hora, o Espírito Santo de Deus está mandando falar isso aqui hoje. Estamos atarefados de tantas coisas. É tanta preocupação que ao longo estamos esquecendo de ter um contato com Deus. Eu gosto de pregar em cima de um púlpito assim, e às vezes eu grito e falo, mas hoje parece que o Espírito Santo me deu uma freada. É tempo de voltar a fazer a diferença nessa última hora. Será que estamos fazendo a diferença? Sabe o que o Espírito Santo de Deus esses dias me revelou? Eu estava lá em casa, e falou: João Pedro, muitas vezes a humanidade está desviada dentro da casa de Deus. Eu falei: Deus, mas por quê? Tem muita gente que já não sente mais a presença de Deus, está no culto, mas parece que não está no culto. Está na igreja, mas parece que a igreja não está dentro dele. Aí eu falei: Deus, mas o que está levando a humanidade a essa situação? O Espírito Santo pegou e falou para mim, falou: João Pedro, você lembra quando Israel era castigado porque desobedecia, ou porque trocava a minha glória pela glória do mundo? Então, ultimamente as pessoas estão trocando a minha glória por tantas glórias. Eu estou ficando por último, eu estou sendo deixado por último. Se dá tempo eu oro, se eu tiver tempo eu jejuo, se eu tiver tempo eu vou ler a Bíblia. Aí começamos a viver uma vida vazia, totalmente vazia. E quando nós estamos vazios, é igual carroça vazia, só faz barulho. Você pode ver, pastor, que a carroça, se ela estiver cheia, ela não faz barulho. O crente, se ele estiver cheio, ele faz um barulho diferente. Precisamos voltar a ser cheio da presença de Deus. Se você ler aqui no livro, você vai ver Deus falando com Gideão, para Gideão fazer um altar. Porque tinha tanto altar para Baal naquela terra, que Deus havia sido esquecido. Altar fala de comunhão, altar fala de vida com Deus.
E quando, aleluia, a Bíblia fala que Gideão levanta um altar para Deus, derruba o altar, aleluia, de Baal. A Bíblia fala que Deus começa a operar na vida de Gideão. Tem tantos altares na nossa vida, que nós às vezes não vemos, mas que tem tirado a presença de Deus da nossa vida. Tem tantos altares, que são coisas, aleluia, que tem afastado a presença de Deus na nossa vida. Mas Deus nessa noite manda eu te dizer: levanta um altar, mas um altar para mim. É tempo, aleluia, de voltar, aleluia, levantar altar perante a presença de Deus. Altar fala de comunhão, altar fala de presença, altar fala de vida no altar. Vida, aleluia, transparente, vida reta diante da presença de Deus. Nessa última hora, tem muita gente, aleluia, que está fora da presença de Deus, que não está com a vida no altar perante Deus. E infelizmente, aleluia, se o culto às vezes não é aquele culto que você esperava, é porque falta altar, falta consagração, falta vida na presença de Deus, falta, aleluia, está faltando a gente ser cheio da presença de Deus, está faltando a gente ser consagrado diante da presença de Deus. Outra coisa que o Espírito Santo de Deus está mandando eu falar aqui, tem muita mentira muitas vezes. Deus quer que nós vivemos uma vida plena com Ele. Se você não é feliz, não é culpa de Deus, a culpa é sua, é minha. Porque quando vivemos com Deus, a nossa vida é diferente. Falhar todo mundo falha, errar todo mundo erra. Mas quando nós vivemos com Deus, nós temos desejo de arrepender, de buscar a face de Deus. Nós temos desejo de abandonar as coisas que desagradam a presença de Deus. Eu não sou o pastor da igreja, não quero doutrinar ninguém. Mas esses dias o Espírito Santo, eu estava lá em casa, eu fui criado na igreja, a Keila também. Nós ficamos pautados demais, pastor, com uso e costume, faz bem, é de Deus. Mas esquecemos que não é só isso que nos tira da presença de Deus. Se você não andar no costume. E aí, o tempo foi passando. Aqueles pecados que muitas vezes nós achávamos que não tirava nós da presença de Deus, começou a tirar. Não que você não tenha que viver no uso e costume, que está escrito no estatuto da igreja, eu fui criado, sou a favor, é de Deus purinho. Mas Deus quer muito mais além do que o uso e costume. Deus quer um coração transformado, um coração disposto a amar, a perdoar, a arrepender. Amém, igreja? O povo de Israel estava muito cheio de costume, por causa do tempo mosaico, muito cheio de lei, muito cheio de paradigma. Não que Jesus veio para mudar a situação ou mudar as coisas, Ele veio para cumprir. Mas Ele exigiu de nós algo que está além do que a lei.
Quero amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, ama a ti mesmo. Está valendo. Porque se você amar a Deus e o próximo, automaticamente você não vai falhar os outros mandamentos. E essa é a mensagem que o Espírito Santo de Deus deixa para a igreja. Vamos voltar a ter comunhão com Deus. Não vamos deixar, aleluia, para ser avivado só quando tem festividade, ou só quando tem um pregador de renome na frente da igreja. Está errado. Temos que viver em novidade de vida todo dia. Todo dia é dia de sentir a presença de Deus. Todo dia é dia de buscar a face de Deus. Todo dia é dia de estar cheio da presença de Deus. Não estou falando que é só barulho, não. Não é todo mundo falando em língua estranha e a igreja pulando igual pipoca, não. Não é isso. O verdadeiro, aleluia, manifestar do Espírito Santo é no nosso caráter, é nos nossos passos, é dentro da nossa casa, é no nosso trabalho. Isso que é ser avivado. É quando o irmão for difamar o outro. Opa, irmão, peraí. É quando o irmão for falar da obra de Deus, peraí, eu não vou participar disso. Nós estamos aqui para ajudar e não para destruir. E é isso que Deus quer de nós. Amém, igreja? Gostaria que os irmãos se colocassem de pé, vou fazer uma oração. E passa a palavra para o pastor. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua presença, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Espírito Santo de Deus, eu sei que até aqui o Senhor tem nos ajudado e o Senhor jamais falhou. Cuida do povo, cuida da Tua igreja. Senhor, como é bom estar na Tua casa, podendo adorar, exaltar e bendizer e glorificar Teu santo nome. Abençoa, Senhor, cada vida, Deus, que aqui está. Espírito Santo, eu quero Te agradecer pela Sua presença. Não porque eu preguei, mas porque a Tua presença é poderosa, é grande e é fiel. Senhor, vá de encontro que esse irmão, Deus, que não pôde, ó Deus, estar aqui. E Te peço, Deus, nessa noite, repreenda, Senhor Jesus, toda enfermidade, no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo. E quero Te pedir, Senhor, perdão, por todas as nossas falhas, Senhor. Fica conosco, eu Te agradeço, Pai. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Quanto ouviu Deus falar nessa noite? Amém, irmãos? Quanto sentiu a presença do Senhor nesta noite? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do presbítero João. De manhã tivemos aqui uma aula abençoada, onde podemos também sentir a presença do Senhor. Deus falou conosco de manhã, continuou falando conosco à noite. Nesse momento nós vamos ouvir mais um louvor sendo entoado. E você que trouxe a sua oferta, oferte ao Senhor nesta noite, a oportunidade que Deus te dá. Então nós estaremos ouvindo em um louvor e você possa ofertar para a obra do Senhor.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, terça-feira, não falte, às 19h30, estaremos aqui no culto de oração e Deus vai continuar falando conosco. E é o tema que o nosso pastor, Eclesiastes, capítulo de número 3, muito bom. Se você vir, você não vai se arrepender. E fica aqui o nosso agradecimento. Deus abençoe cada um que nessa noite pôde vir à casa do Senhor. Você que nos acompanhou, eu tenho certeza que você sentiu a presença de Deus, assim como nós aqui também sentimos. E deixo para você o salmo que foi lido, Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Ele fará tudo por você. Basta você entregar o seu caminho na mão do Senhor. Atenção, papais e mamães. Quarta-feira será o culto, dos soldadinhos de Jesus. Então, vamos ajudar nossas crianças a louvar o nome do Senhor. Vamos incentivar eles a adorar o nome do Senhor. Então, na quarta-feira, estaremos, louvando o nome do Senhor junto com as nossas crianças, Então, fica aí esses avisos. E porque o Senhor será transmitido, mas isso. Então em casa, nós podemos adorar o nome do Senhor, Louvado seja o nome do Senhor, juntamente com as nossas crianças. Então fica aí, esses avisos. Nós vamos colocar de pé. Quero convidar o presbítero Luiz Carlos a apanhar um microfone e orar, agradecendo o Senhor por esse culto maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória pertence a Ele, o Senhor Jesus. Presbítero Luiz Carlos orando. A paz do Senhor para os irmãos, para a igreja, amém? Que Deus continue nos abençoando. Amado e poderoso Deus, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, ó Pai. Nós vamos para nossas casas, mas nós não vamos sair da Tua presença. Nós vamos sair da Tua casa, mas continuar na Tua presença. Senhor, continua abençoando cada um nesta noite. Que cada um, Senhor, sai daqui alimentado, pensando no que ouviu nesta noite, de ter mais comunhão com o Senhor. Estamos passando, Senhor, já estamos, em nome do Senhor Jesus, acabando esse negócio de passar, mas o Senhor nos sustentou, o Senhor nos fortaleceu, o Senhor não nos deixou olhar para um lado, nem para o outro, nem para trás, mas que nós continuamos meditando na Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, que nem a peste, nem a fome, nem a nudez, nada pode nos separar do Teu amor, porque o Senhor tem fortalecido o Teu povo nessa terra. Daqui a pouco, Senhor, o Senhor pode aparecer nas nuvens para buscar a Tua igreja, Senhor. Continua abençoando o Teu povo, aquele que não pôde estar aqui por motivo de trabalho, Senhor, ou enfermidade, aonde estiver, Senhor, que a Tua glória, que a Tua presença atinge cada um e continua fortalecendo os casais, as famílias, Senhor, continua dando vitória, continua abençoando, guardando, livrando, Senhor. Agora nesta oração eu quero te apresentar, não sou eu, mas a Tua igreja. Toma, Senhor, o nosso irmão evangelista, o irmão Arildo, Senhor, nas Tuas mãos, que as Tuas mãos, o Teu dedo, possa tocar no Teu filho, e possa, Senhor, jogar por terra aquele mal que ele está sentindo naquela garganta, Senhor. Eu creio, a Tua igreja crê no Teu poder, na Tua glória, Senhor. Espírito da verdade, Espírito Santo, continua guardando os Teus filhos que vão para os Teus lares, nos guarda naquele volante, mesmo seja perto ou longe, continua abençoando e dando vitória, Senhor. Ó Senhor, os irmãos que nos assistiram, Senhor, estão longe, continua abençoando o irmão Jorge, o Diego, a sua esposa, a sua família, continua guardando lá naquele lugar, dessa peste que ainda ronda sobre a terra, Senhor. O Senhor é o Deus da Tua igreja, o Senhor é o Deus desse pastor, dessa igreja, da sua família. Meu Deus, nos dá uma noite de paz, nos dá uma noite na Tua presença. Se o Senhor nos permitir, Senhor, acordar pela manhã e ao nosso trabalho, continua conosco, não deixa nós vacilar o nosso pé, não
deixa nós olhar para a direita e nem para a esquerda, mas que nós continuemos olhando somente para Ti, Senhor. Ó Deus, assim nós te pedimos, ó Deus, assim nós te agradecemos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, que aguarda a vida do Senhor, e todos digam amém. Assembleia de Deus Central, orar sempre, desfalecer nunca.